Se frear o desperdício de alimentos depende de inúmeros fatores, em pelo menos um deles a gente pode assumir a responsabilidade, é o consumo consciente. E nesse sentido já estamos no rumo certo. Uma pesquisa mostrou que 55% dos brasileiros é contra o desperdício de alimentos, mas o caminho da conscientização ainda é bem longo. As pessoas precisam parar para pensar nessa problemática de desperdício de alimentos. Existem diversas formas da gente trabalhar essa questão. Então, se você tem alimentos que estão, né, uma indústria ou mesmo um serviço de alimentação, se você tem alimentos que estão próximos da data de vencimento, procurem colocar no cardápio antes desse alimento vencer, né? Por outro lado, o volume de alimentos também dentro das unidades, os serviços, quando são produzidos, precisam estar de acordo com o volume de pessoas que vão se servir daquele alimento. Nunca produzir alimento a mais que você depois vai precisar desprezar. Porque se esse alimento foi, por exemplo, para um balcão de distribuição, ele não deve ser reaproveitado. A gente precisa estar ciente disso, né? E as pessoas em casa também, né? Eu costumo dizer que você nunca deve fazer compras com fome, porque senão você acaba levando alimentos a mais do que efetivamente você tem capacidade de consumir. E prestar atenção nisso, né? Se você está com o alimento já há algum tempo na geladeira, procure fazê-lo antes dele perder a qualidade e aí você ter que jogar fora. Então isso depende de cada um e você está atento a essa questão. No caso do consumidor final, existem várias questões. Primeiro, sim, a questão da conscientização em relação ao prejuízo para a sociedade do desperdício, porque não é só a economia, eu estou falando de prejuízo social e principalmente de prejuízo ambiental. De acordo com o estudo da FAO, se eu considerasse o total de desperdício de alimentos como um país, esse país seria o terceiro maior emissor de CO2, tá? Atrás apenas de China e Estados Unidos. Então, tem um impacto ambiental. Lembrando que o desperdício de alimentos vira lixo orgânico, que é um lixo difícil de você trabalhar, que tem um impacto, normalmente, no caso brasileiro, por exemplo, que a nossa coleta ela ainda é muito precária, tem um impacto ambiental muito grande. Para a produção de alimentos eu uso muito água, então desperdiçar alimento é jogar água fora, que é um outro grande problema para os próximos 30 anos, que é a questão da oferta de água. Então precisa sim esta conscientização de que desperdiçar de alimentos tem um custo muito elevado para a sociedade, curto prazo e no longo prazo. Mas também é importante as pessoas, você ter mais informações sobre armazenamento, mais informações sobre melhor aproveitamento dos alimentos. Existe hoje uma questão cultural, que as famílias estão ficando menores, então hoje é muito comum lares habitados por 2 pessoas e está aumentando lares habitados por 1 pessoa. E uma pessoa, a chance de desperdiçar alimentos é muito maior. Então tem mudanças que estão ocorrendo em relação, por exemplo, à composição das famílias, né? E que nós precisamos adaptar, o varejo precisa adaptar melhor a isso. Às vezes você mora sozinho, você quer comprar um certo tipo de alimento, você não tem uma quantidade adequada. Então você é obrigado a comprar uma quantidade grande, mas no final o risco de desperdício é muito elevado, né? Então você precisa trabalhar a conscientização, mas também precisamos trabalhar a parte do varejo, da produção, se adequar melhor a uma nova realidade social e demográfica, para você ter maiores condições, maiores facilidades para você poder reduzir o desperdício que ocorre nos lares, no consumo final. A conscientização do consumidor, ela tem que vir de uma maneira geral com inserções na mídia, de tudo que pode ocorrer pelo fato do consumidor ele ter atitudes incorretas ou às vezes ele fazer algumas coisas que não são boas, tá? Muitas vezes ele seleciona um tomate e aí vai jogando um tomate por cima do outro e aí às vezes cai no chão, tá?
Então, quando ele for selecionar um produto, é lógico que o consumidor se sente muitas vezes enganado, ludibriado, né? Porque ele acha que todo mundo está querendo empurrar produtos de qualidade inferior. Então, ele escolhe bastante, é um direito que ele tem, mas também ele tem que se conscientizar que ele tem que tratar bem aquele produto que está ali, porque muitas vezes o mau manuseio acarreta num prejuízo maior para a qualidade do produto. Então, eu vejo assim, se todos nós trabalharmos, produtores, embalagens adequadas para os produtos, apresentação do produto nas gôndolas de maneira adequada para que o produto seja minimamente manuseado pelo consumidor. O consumidor veja que o produto tem qualidade, né? E a conscientização através das mídias para o consumidor, eu acredito que a gente possa ter uma diminuição muito grande aí. Pense que se nós temos um índice de perdas muito grande, qualquer redução desse índice de perda acarreta num aumento da oferta de produto, sem necessariamente que a gente tenha que aumentar o percentual de terra para poder produzir. Então, a gente não precisa aumentar a produção agrícola, e basta a gente diminuir o índice de perdas que a gente vai ofertar mais produtos, e produtos com qualidade. É fundamental ter um bom planejamento na hora de comprar, né? Eu fui educado ouvindo meus avós e meus pais, né, todos os dias dizendo que o maior pecado era jogar comida fora, certo? Então a gente precisa sempre ter isso em mente na hora que for comprar, na hora que for armazenar, porque como qualquer outra coisa que eu compro, eu preciso ter um planejamento, né? E muitas vezes você chega no supermercado, está algo em promoção, você meio que no impulso compra sem muito planejamento e depois você vai ter dificuldade de armazenar, dificuldade de dar um uso adequado para aquilo. Não adianta, às vezes eu tenho preocupações ambientais, às vezes eu ajudo uma ONG, eu não compro aquele produto porque aquele produto não tem certificação verde, mas às vezes eu não faço a minha parte, que é cuidar do desperdício de alimentos, desperdício de água e assim por diante. Então, essa consciência de que é um problema, não é só um problema meu, é um problema social, tem um impacto social muito elevado. Então, enquanto consumidor, eu acho fundamental essas duas coisas. Primeiro, a consciência ambiental, social, de que isso é uma coisa que tem um grave, consequências graves para a sociedade. E segundo, planejamento e também ter consciência que tem um prejuízo privado, um prejuízo para o meu bolso no final do ano.